Elisa, boa tarde. É o Lucas, professor de matemática. Estarei fazendo essa videoaula sobre matrizes, tá? E vou estar explicando também exercícios no estilo da lista que eu passei para você, para que você consiga resolver os exercícios, né? Vendo os exemplos, né? Matrizes, Ana, nada mais é que são dados, né? Agrupados em tabelas. Matrizes são muito usadas em computação, na medicina, em aparelhos de raio-x, né? Então, assim, no nosso dia a dia, a gente não usa matriz, né? Então, matriz é utilizado na computação, medicina, né? Então, no nosso dia a dia, realmente a gente não usa mesmo, viu? Usa muito pouco, né? A gente tem que aprender para resolver problemas, né? Para fazer prova, vestibular, porque cai, né? Em prova, cai em vestibular, né? Cai em concurso. Então, assim, é uma matéria que é utilizada pouco no dia a dia, porém a gente tem que aprender porque cai exercícios de matriz em prova e a gente tem que saber resolver, né, Ana? Então, a matriz é o seguinte, a gente representa uma matriz por letra maiúscula, ó, letra A, por exemplo, matriz A. Essa matriz A é 2 por 2. O que quer dizer isso? Ela tem duas linhas e duas colunas. Primeiro, eu sempre vou fazer a leitura, linhas e colunas. Certo, Ana? O que é linha? Você tem que pensar assim, linha do horizonte, ó. Primeira linha, segunda linha. Essa matriz, ela tem duas linhas, por quê? Ó, primeira, segunda. E ela tem duas colunas, ó. Primeira coluna, segunda coluna. Certo? Então, Ana, essa matriz A ela tem duas linhas e duas colunas. Essa matriz B também ela tem, ó, duas linhas e duas colunas. Ó, primeira linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. Um outro exemplo, Ana, ó, matriz C, 3 por 3. O que significa isso? Ó, é uma matriz que ela tem três linhas e três colunas. Certo? Vou fazer um outro exemplo aqui. Matriz D, 5 por 1. Ela tem 5 linhas. Ó. E uma coluna. Certo? Então, a matriz é representada por uma letra maiúscula. Primeiramente, vou fazer a leitura linhas e colunas, né? Então, essa matriz C é 3 por 3, ó, ela tem 3 linhas e 3 colunas, ó. Uma linha, a primeira, a segunda, a terceira. Primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, certo? Então, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz D, ela é 5 por 1, por quê? Ela tem 5 linhas e uma coluna, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. E apenas uma coluna. Então, existem, né, diversos tipos de matrizes, né? Diversos tipos, vários valores de linhas e colunas, certo? Então, vou ensinar você como fazer operações com matrizes, né? Os exercícios é muito comum cair operações com matrizes, né? Então, vamos lá, ó. O item A, ó. Calcule A mais B. Certo? Então, vamos somar a matriz A com a matriz B, ó. Matriz A, 2 menos 5, 0 e 4, mais a matriz B, ó. Menos 1, 0, 1 e 2, ó. Então, Ana, matriz A mais B, ó. Matriz A mais a matriz B, certo? Ó. Agora eu vou fazer a operação. Para mim fazer uma soma de duas matrizes, Ana, o que eu tenho que fazer? Eu vou somar os elementos que estão na mesma posição. Por exemplo, aqui, ó, esse elemento aqui, o 2, ele está na linha 1, coluna 1. Então, o A11 quer dizer isso, ó, linha 1, coluna 1, concorda? O A12, o que é o A12? É o elemento que está, como eu já disse, ó, a gente primeiro vê linha, depois coluna. Ó. Então, linha primeiro, depois coluna. O A12 está na linha 1, coluna 2. Ó. Então, ó, linha 1, coluna 2 é quem? É o menos 5. Então, o A11 é 2, o A12 é menos 5
Quem que é o A13? Está na linha 1, coluna 3. No caso aqui é linha 2, né? O A21, ó. Quem que é o A21? É o elemento que está na linha 2, coluna 1, ó. Linha 2, coluna 1, tá o 0, né? E quem que é o A22? É o elemento que está na linha 2, coluna 2, ou seja, é o 4, certo? Então, as matrizes são representadas, né? Os elementos da matriz são números inteiros, positivo, negativo, pode ser o 0 também, não tem problema, né? E essa matriz aqui, ó. Quem que é o A11 dela? Que elemento está na linha 1, coluna 1, ó? Linha 1, coluna 1, é o menos 1, não é? Então, o A11 dela é menos 1. Quem que é o A12 dela? Linha 1, coluna 2, é o 0. Quem que é o A21? Ou seja, o elemento que está na linha 2, coluna 1. Ó, pensa comigo. Ó, linha 1, linha 2. Então, linha 2 está aqui. Coluna 1 é essa primeira. Ó. Então, linha 2, coluna 1 é o 1. Quem que é o A22? É o elemento que está na linha 2, coluna 2. É o 2, né? Então, cada elemento tem uma posição dentro da matriz, né? Como a gente fez aqui. Agora, a gente vai somar essas duas matrizes, ó. Para somar, a gente tem que somar elementos que estão na mesma posição, Ana. Então, vamos lá. Esse está na mesma posição que esse está na mesma posição que esse com esse e esse com esse. Ó. A gente só pode somar se estiver na mesma posição. Então, vamos lá. 2 mais menos 1. Pensa, eu pago 2 e devo 1, vai ficar assim, ó. 2 mais menos 1. Mais com menos vai dar o quê? Dá menos. Vai ficar, então, 2 menos 1, que vai dar 1. Certo? Então, esse valor aqui vai ser 1. Menos 5 mais 0. Pensa comigo. Eu devo 5 e pago 0, fico devendo 5, né? Fica menos 5 a resposta. Eu pago 0 e estou somando com 1. Ó. Eu pago 0 e pago 1. Então, 0 mais 1, 1. Eu pago 4 e eu pago mais 2. Então, ó, 4 mais 2... 6. Então, eu aconselho assim, ó, quando é menos 5, significa eu devo 5. Quando eu tenho 5 positivo, eu pago 5. É mais fácil a gente entender assim, tá bom? Então, essa é a matriz resultante de A mais B. Então, somei a matriz A com a B, cheguei nessa matriz resultante aqui, matriz resposta. Agora, Ana, eu vou fazer uma subtração de matrizes, ó. Como que eu faço uma subtração de matrizes? Ó, vou fazer A menos B. Em vez de somar agora, eu vou subtrair, né? Vou pegar a matriz A, ó. 2 menos 5, 0 e 4, menos a matriz B, ó. Menos 1, 0, 1 e 2, ó. Então, a matriz A menos a matriz B, certo? Na subtração, é a mesma coisa, né? Eu vou subtrair os elementos que estão na mesma posição, Ana. Então, pensa comigo, ó. Esse está na mesma posição que esse está na mesma posição que esse está na mesma posição que esse e esse está na mesma posição que esse. Então, eu vou subtrair os elementos que estão na mesma posição, ó. 2 menos menos 1. O que vai dar isso aqui, ó? 2 menos menos 1. Depois eu faço a conta. Menos 5 menos 0. Menos 5 menos 0. 0 menos 1. 0 menos 1. 4 menos 2. Agora eu vou desenvolver as continhas. Eu vou fazer as contas agora, ó. Quando eu tenho um menos, Ana, seguido de menos, na verdade isso aqui vai virar um mais, né? Então vai ficar 2 mais 1. Então, 2 mais 1 vai ficar aqui. Eu devo 5, eu devo 0, continuo devendo 5, né? Eu pago 0 e devo 1, vou ficar devendo 1, concorda? E 4 menos 2 dá 2. Então, quem que é a minha matriz resposta, Ana? 2 mais 1, 3, menos 5, menos 1 e 2. Então, essa é a minha matriz resposta, certo? Ou seja, a matriz A menos a matriz B, eu cheguei nessa matriz resposta, certo? Então, essa matriz resposta, ela tem, ó, uma linha, primeira linha, segunda linha. Ela tem duas linhas e quantas colunas? Uma coluna, duas colunas. É uma matriz 2 por 2, ou seja, tem duas linhas e duas colunas, certo?
Vou fazer um exemplo aqui, Ana. Outro exemplo, ó. Quantas linhas e colunas possui a matriz abaixo? Essa matriz D, eu chamei ela de D. Quantas linhas e quantas colunas ela tem? Pensa comigo, vamos olhar na horizontal, ó. Primeira linha, segunda linha. Ou seja, ela possui 2 linhas. E quantas colunas? Vamos olhar na vertical, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Ou seja, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, eu posso afirmar que é uma matriz 2 por 3. Por quê? Primeiramente, como eu já te disse, ó, você lembra que primeiro a gente vê linha, primeiro é linha, depois é coluna. Então, ela tem 2 linhas e 3 colunas, certo? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, viu? Eu espero que essa videoaula venha te ajudar, né? Você resolver os exercícios que eu passei. Um abraço para você, até mais, viu? Tchau.